Para você ser salvo, você não tem que doar milhões para a igreja. Você não tem que, quanto mais você der, mais Deus vai te abençoar. Isso é uma mentira. Deus, Ele vai te dar sim. Você tem que ser fiel a Deus sim, porque a casa de Deus precisa de dinheiro para se manter. Mas não é o dinheiro que compra a sua salvação, meu querido irmão. Há pessoas que pregam que para você ser abençoado, você tem que dar 100 mil para a igreja. Eu quero dizer uma coisa para você ser abençoado, você tem que entregar sua vida a Jesus. Se você entregar sua vida a Jesus, Deus pode te dar os 100 mil. Não quer dizer que Ele vai te dar. Eu estava vindo com o Danilo de uma pregação, e nós estávamos com o nosso carro, quando nós olhamos um Mustang passou do nosso lado, e nós olhamos, nossa, um Mustang. E não bastando, eu lembrei, Danilo, lembra quando eu tinha o meu Fusquinha? Para uns Deus dá um Mustang, para outros Deus dá um Fusquinha. E nós começamos então a pensar, por que Deus para uns dá um Mustang? E não bastando ver um Mustang, nós estávamos com o nosso carro, de repente aparece uma Ferrari. Mas questão, eu nunca vi 2 vezes no dia, questão de minutos, 2 carros tão grandes. E de repente passa uma Ferrari do lado. E Deus pegou a sua vara, entrou dentro do meu coração e começou a chicotear de novo. Entenda isso, Davi. Entenda. Eu vou dar o suficiente para a sua salvação. Se para aquela pessoa, irmãos, ele precisava ganhar uma Ferrari para não ter desculpa diante de Deus, Deus vai dar uma Ferrari. Se para você preciso dar só um Fusquinha, porque se você não tivesse o Fusquinha, você ia se queixar que não foi tudo que Deus fez para te salvar. Deus vai te dar o Fusquinha. Deus vai dar para você, irmão, o suficiente para você ser salvo. Deus não vai te dar aquilo que vai fazer você se perder. E tem gente que pede, e Deus não dá. Agradeça a Deus, irmãos, porque talvez seria ali a sua perdição. Aquele homem que passou com uma Ferrari, se ele não tivesse a Ferrari, naquele dia, quando Jesus voltasse, ele ia olhar para Jesus: está vendo, Senhor? Eu não me salvei porque o Senhor não me desse uma Ferrari. Aquele que tinha um Mustang, se Deus não desse para ele um Mustang, ele ia falar a mesma coisa para Deus. E aquele que queria um Fusquinha, se não ganhasse o Fusquinha, ia falar também a mesma coisa para Deus. O que você tem falado para Deus? Você tem reclamado para Deus que Deus não ama você? Eu quero falar uma coisa para você: Deus vai te dar o suficiente para a sua salvação. Deus quer salvar você pela graça dele, que é em Jesus. Eu vou finalizar a mensagem com um texto que está no livro de João. João capítulo 14. Abra sua Bíblia. João 14, versículo 15. Olhe bem para mim agora. Você ama Jesus? Esse Jesus que está disposto a pagar os 3 reais por você. Vocês estão me entendendo? Esse Jesus que quer pagar por você aquilo que você não consegue pagar. Você ama Ele? Você quer aceitar Ele como seu Salvador? A Bíblia responde, João 14, versículo 15, diz assim a palavra de Deus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E se você virar a sua página, João 15, versículo 8, diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, e as minhas palavras permanecem em vós. Pedireis o que quiserdes, vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Versículo 9 diz assim: como o Pai me amou. É Jesus que está dizendo isso, irmãos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, para permanecer no meu amor. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus guardava os mandamentos de Deus.
A única parte da Bíblia que foi escrita pelo dedo de Deus foram os 10 mandamentos. E Jesus agora que morreu por você, Jesus agora que salvou você, Ele faz uma pergunta para você: filho, você me ama mesmo? Se você me ama, então guarde os meus mandamentos. Não mate, não roube, não cobice, não adultere, não tenha outros deuses. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não adore outros deuses. Você fazendo isso, meu querido irmão, você não está fazendo isso porque isso vai te salvar. Você está praticando, obedecendo a Deus porque você já foi salvo em Cristo Jesus. É diferente. Amém. Quando você é salvo pela graça, a graça te dá forças para seguir os mandamentos de Deus. Ah, mas Jesus não aboliu os mandamentos? Jesus aboliu os mandamentos, sim. Sabe qual é o mandamento que Jesus aboliu? Efésios 2, versículo 15. Aqui está o que Cristo aboliu. E você agora tem que entender isso. Efésios 2, versículo 15. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção no que eu estou lendo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Sabe qual lei que foi abolida, meu querido irmão? A lei da matança de cordeiros. Porque não precisa mais matar cordeiros. Jesus agora foi o cordeiro que morreu por mim e por você. Essa lei não existe mais. Você não precisa se preocupar agora, meu querido, em ter um cordeiro perfeito para quando você pecar, você levar ele até a igreja para matar. Essa é a lei cerimonial, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, na forma de cerimônias. Essa lei você não precisa mais dela. E o mundo aí fora, infelizmente, pega os 10 mandamentos de Deus e dizem bem assim: Deus aboliu os mandamentos. Entendem essa passagem errada. E aí arruma uma justificativa para viver uma vida medíocre, pecando, achando que só porque você vai ficar no pecado, Deus vai te perdoar. Deus, Ele te perdoa, mas se você ficar na prática do pecado, a Bíblia diz que você não é nascido de Deus. Mateus 5, versículo 17, Jesus diz bem assim: não vim para destruir a lei, vim para cumprir. Ah, Jesus cumpriu, então eu não preciso cumprir. Você tem que continuar lendo a passagem. Lá diz assim: até que o céu e a terra passem, nem o jota nem o tio passará da lei. Deixa eu fazer uma pergunta para você: o céu e a terra vai passar? Então nem o jota nem o tio você pode tirar da lei. Se você foi salvo pela graça de Cristo, quando Cristo agora entra dentro de você, Jesus disse bem assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo vai estar contigo, meu irmão, até o final. Mas quando você aceitar nele, Ele vai transformar a sua vida. E você agora que era um prostituto, você não vai ser mais um prostituto. Você agora que era um drogado, você não vai mais ser um drogado. Não é porque tem força em você, é porque Cristo está dentro de você. E por você ter aceitado Cristo pela graça, você agora vai obedecer a Ele. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Na cruz do Calvário, Jesus morreu por causa dos 10 mandamentos. Só que infelizmente as pessoas ensinam os mandamentos errados, mandamentos que Cristo não morreu por eles. Muitas vezes você pode criar uma lei para você que não é a lei de Deus. Muita gente diz: eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de Deus, porque eu sou uma pessoa muito boa. Você acaba de criar uma lei para você. Deus não morreu por essa lei. Sabe quem que vai morrer por essa lei? É tu. Se você seguir uma lei que não é a lei de Deus, alguém tem que morrer por essa lei. Deus já morreu por uma lei, que é os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. Se você não obedecer à lei de Deus, porque primeiro você foi salvo pela graça, você está seguindo um outro Deus, guardando uma outra lei. E alguém vai ter que morrer por aquela lei. Jesus não é, porque Ele já morreu pelos 10 mandamentos. Que Deus possa abençoar você a entender isso.
E Jesus vai voltar, irmãos. Ele vai resgatar os seus filhos. Que Deus possa abençoar a sua vida. Esse é o meu desejo e a minha oração.